E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo aí sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que ganhou o Ceará de virada no Allianz Parque, placar de 2-1 com gol de Flaco Lopes e Vitor Roque. O Verdão que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Diga lá, Jojo, seu destaque inicial. Pois é, acho que a gente vai começar falando do Palmeiras e o meu destaque poderia ser exatamente o jogo do Palmeiras. Acho que está passando por um momento interessante de reformulação, a gente tem notícia para dar também em relação ao Palmeiras, que está fechando a sua 10ª contratação na temporada. Olha que coisa, né? Existiram anos em que a torcida ficava a pé da vida, que o Palmeiras não fazia investimento em contratação. Esse ano é exatamente o oposto. E até por conta disso, a gente está vendo um momento ali bem diferente do Palmeiras, né? Um momento em que você olha, até tem uma frase do Abel na coletiva, ele, olha, eu estava olhando ali, só tinha 3 jogadores. E é isso mesmo. Muita gente nova chegando, é um time que ainda está encontrando o seu caminho. Então, e ontem foi um jogo interessante, né? No Dia dos Pais, em que tinha toda essa questão do clima, né? Como que a torcida ia receber o Palmeiras depois da eliminação da Copa do Brasil, diante de um rival, né, para o Corinthians, mais uma derrota para o Corinthians. E eu queria destacar falando que a torcida do Palmeiras, como faz sempre, o nome mais aplaudido no Allianz ontem foi o de Abel Ferreira. Então ele faz essa pergunta de, eu não consigo entender essa desproporcionalidade quando se fala de uma eliminação, porque o Flamengo, ele não cita nominalmente, mas ele fala, né, de outros gigantes que também foram eliminados na Copa do Brasil, que é o caso do Flamengo. Mas acho que ele precisa entender um pouquinho de como as coisas funcionam em São Paulo. Ele está há 4 anos aqui, está no 5º ano e não entendeu ainda que ele levantou a régua no Palmeiras, então a cobrança é muito maior, que essas críticas, elas se devem, não é a torcida inteira do Palmeiras, ela está muito localizada na organizada. E vamos lembrar que a organizada não tem um diálogo, como a gente vê. Vou chamar de diálogo, mas às vezes não é isso que a gente vê, né? A organizada do Palmeiras não tem essa abertura para ter nenhuma conversa com o Palmeiras, como a gente vê outros clubes fazendo, abrindo as portas para ouvir a torcida. O Palmeiras é rompido, né, com a principal organizada do Palmeiras. Então, acho que é o time de reformulação e tem muita coisa boa para vir pela frente aí. Tem um viés político, né? Hoje tem um viés político. Já teve ligação bem próxima. Essa ligação acaba rompida, não necessariamente por conta disso, mas muito por conta disso, por conta de investimentos na escola de samba que tem a organizada do Palmeiras. Então, o Palmeiras, via Leila, aportava um dinheiro para a principal organizada, que é também uma escola de samba. E em determinado momento acabou o dinheiro. Aí acabou o dinheiro, acabou o amor, né? O amor é comprado, né? Tem um outro ponto que eu acho que a gente pode acrescentar aí, Jô, nesse entendimento que você disse que ele ainda não alcançou. A gente vai ver a reportagem do jogo antes, mas rapidamente sobre o que a Jô falou. O fato dele ter sido eliminado pelo maior rival, né? Esse era o terceiro ponto que não deu tempo, que estavam falando para eu entregar para vocês. Obrigada, Mari, me salvou. Paguei. Obrigada, amiga. Obrigada. Tá Pagou tudo, tá pago. Pode chamar o jogo. Então o jogo contra o Ceará, vamos a ele. O clima do jogo estava dado desde sábado. Uma faixa com um recado bem claro na frente do estádio. O palavrão a gente evita aqui na edição, mas a falta de paciência é impossível de esconder. Enquanto jogadores e comissão técnica dormiam no centro de treinamento, um grupo atacou o local com bombas e fogos de artifício. Em nota, o Palmeiras relatou que vândalos atingiram covardemente a academia de futebol, colocando em risco a integridade física dos atletas e dos demais colaboradores, ainda que ninguém tenha se ferido. O clube afirmou que não vai se intimidar e que irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com rigor. Um boletim de ocorrência vai ser registrado nesta segunda. Lamento, o resto deixo para vocês comentar. Lamento só o que eu tenho a dizer. Personalmente, eu acordei na madrugada com isso. Acho que uma falta de respeito, mas assim, cada quem tem a consciência do que faz. A gente tá tranquilo, vai continuar fazendo o nosso trabalho.
Apesar desse ambiente conturbado, nos instantes antes do jogo, os arredores do estádio estavam tranquilos. E lá dentro, o policiamento reforçado não teve grandes trabalhos. Ainda que a principal organizada tenha protestado contra a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros, os pouco mais de 27 mil torcedores apoiaram o time desde o começo. E olha que o primeiro tempo não teve grandes coisas. Bateu de pé esquerdo, Bruno Ferreira faz a primeira defesa. Até rolaram algumas vaias pelo 0 a 0 no intervalo. Mas o ambiente começou a mudar quando o Ceará fez 1 a 0. No primeiro chute a gol do time, um golaço de fora da área. Golaço! Ele é pequenininho, mas faz um gol de gente grande! Enquanto Abel pensava em possíveis soluções para a equipe, alguns torcedores protestavam perto do banco de reservas. Mas tem um jeito que não falha toda vez que o time está pressionado e com uma certa tensão nas arquibancadas. Jogar bem, buscar o resultado e conseguir a vitória. A entrada do argentino Flaco Lopes foi decisiva. O argentino participou do lance que foi parar no VAR, analisado pelo árbitro e confirmado como pênalti. Sem gracinha, ele bateu com força e empatou. Ele bate com muita firmeza. Flaco estava quente. Ele botou Maurício para correr na direita e o meia rolou com carinho para Vitor Roque. Pé direito para Vitor Roque! O primeiro gol do atacante no Allianz em 13 partidas. Agradecer também o grupo, o professor Abel, que nos dá confiança de seguir trabalhando com tranquilidade. Agradecer também ao torcedor que veio nos apoiar. O Ceará reagiu rápido, mas por alguns centímetros o gol foi anulado pelo VAR. O Palmeiras teve tranquilidade, segurou a vitória e aliviou o ambiente. E aí apita Lucas Paulo Torezin. Cada eliminação acho que vai ser da mesma forma. Temos que aceitar, continuar à frente e hoje logramos uma grande vitória de virada mais uma vez. E o time está bem, o time tem que continuar. Quando chegar a casa hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar como sempre fazem. E como elas já disseram publicamente, quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. É isso, é. Ele já contou isso, né, em outra oportunidade. Bom, o Ceará saiu na frente, mas o Palmeiras começou com o controle total do jogo, né? 60%. Mas o jogo foi, o primeiro tempo foi um horror, Mari. Longe de ser um jogo bom. Eu consegui ficar acordada à base de muito café. Foram 2 finalizações do Palmeiras, pra vocês terem ideia, tá? É um controle de jogo, que eu já usei esse termo que eu adoro, que é um controle de jogo mosca de padaria, né? Porque aí fica, joga a bola pro lado. Se você olhar o mapa, se você olhar o mapa de calor do Palmeiras, do primeiro tempo, é o desenho da mosca de padaria. É o mapa do morno, na verdade, né? Exatamente. Ali, joga a bola pra lá, joga a bola pra cá e ninguém produz nada. Então foi um primeiro tempo horroroso. O mapa de calor do Ceará ficou inteiro azul no primeiro tempo. Eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Então o Ceará teve 0 finalizações. 0. Palmeiras. E o Palmeiras... Não, o Palmeiras teve 2. Nenhuma no gol. O Ceará teve 0. O mapa de calor do Ceará ficou azul no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo horrível do Palmeiras. Aí no segundo tempo, beleza, teve aquele golaço do Lourenço, né, do Ceará. E aí, alguns minutos depois, teve o pênalti, que aí tem gente que vai achar que não foi mão, tem gente que vai achar que foi. É um lance polêmico, que cabe debate, mas enfim, o VAR decidiu. Que né? o VAR que apita para um lado, ele apita para o outro também, mas o entendeu? árbitro estava ali, né? Estava na frente. Então, mas eu acabei de falar isso, Joana. O VAR está interpretando lances e que o árbitro está de frente e já interpretou no intuito de corrigir interpretações, tá? E aí eu não sei... E aí ele convence. Exato. O árbitro viu que tocou na mão, ele já interpretou o lance no campo.
vem aqui interpretar de novo. Para mim, essa é a questão. Qualquer decisão que você tomar sobre esse lance de mão, ela está aceitável. A questão é como é que o VAR está sendo utilizado. A gente viu exatamente no lance do Vasco também. O árbitro de frente para o lance, ele vê a trombada. E aconteceu no jogo do Cruzeiro também, Cruzeiro e Santos, que a gente vai falar também. Que o VAR decidiu o jogo, não o árbitro. Ataque ao CT do Palmeiras foram 5 vândalos, não é a torcida do Palmeiras. Isso também tem que ficar muito claro, né? Isso aconteceu de madrugada, acordou vários jogadores, o ataque. Então, são 5 vândalos que com certeza vão ser identificados e vão ser punidos. O Palmeiras vai até o final com isso. Não é a torcida do Palmeiras, né? Que fique bem claro também. Pois é, porque a gente tem visto até aquele protesto das cestas, não foi? Não rolou isso e tal? Também foram 3 torcedores mas que pagaram. mas ali não tem problema, tá? Não, mas é que eu tô dizendo que isso virou um protesto da torcida do país. Claro, não tô comparando os protestos, não. Só tô dizendo que nenhum dos dois representa a torcida. Exato. Só pra não generalizar. 5 vândalos aí... Exatamente. Não pode. Não representam a torcida nem quantitativamente, nem qualitativamente. Mas diga lá, Jô, Carlos Miguel, atualiza pra gente. Então, menina, estava assistindo o jogo do Palmeiras e tentando conversar com pessoas envolvidas nessa negociação do Carlos Miguel e, de fato, ela deve acontecer. Vazou antes da hora. Mas sabe o que eu acho que foi? Até conversando com algumas pessoas ali que estão participando da negociação, até para ver qual seria a reação do torcedor do Palmeiras. Se ele ia sofrer hate, se a torcida do Palmeiras ia ficar contente, porque é um belo goleiro de 26 anos, que mostrou pouco, né? Se a gente for parar para pensar, ele foi aquele goleiro que barrou o Cássio, vamos lembrar, antes do Cássio ir pro Cruzeiro, foi bancado pelo Antônio Oliveira, vira titular e ele se despede do Corinthians, assim, muito rapidamente. Ele joga 26 partidas no total, tá? De 2021 a 2024. Então, ele fica pouco tempo. E ele sai odiado pela torcida do Corinthians. Porque, pensem, ele entra para a vaga do maior ídolo, vou colocar um dos maiores ídolos da história do Corinthians, que é o Cássio, e ele sai, porque a multa dele cai de 50 milhões para 4 milhões na virada do ano. E aí ele não se acerta na renovação e prefere sair. Por que essa multa caiu? Justamente porque ele estava já há algum tempo como reserva do Cássio e ele queria ter uma oportunidade de sair se chegasse uma proposta. Só que ninguém esperava que ele viraria o titular do Corinthians, enfim, e deu aquela confusão toda. Quando ele vai para a Inglaterra, ele dá um pouco de azar, porque o goleiro lá do Nottingham Forest está pegando tudo, e aí ele tem pouquíssimas oportunidades. Em um ano ele joga 3 partidas, nenhuma da Premier League. E aí ele manifesta também um incômodo, e ao mesmo tempo que o treinador fala, eu não vou te utilizar. O Edu Gaspar sai do Arsenal, vai para o Nottingham Forest, assume uma posição ali na direção que auxilia essa comunicação, porque agora ele é um diretor responsável pelo elenco, responsável por transferências. E aí ele fala, deixa comigo, a gente vai dar um jeito na situação. Ramon Sousa veio de onde, gente? Nottingham Forest. Então... Já estava ali no radar, claro que estava. Então, eu acho assim, e até algumas pessoas envolvidas na negociação concordam comigo, existe aí uma avaliação para ver se a repercussão vai ser positiva ou negativa. Agora, uma coisa eu garanto para você, Leila Pereira não está nem aí com repercussão de torcida. Ela quer, por isso que eu acho que essa negociação ela vai ser confirmada ainda essa semana, tá? A base da negociação aí está na casa dos 5, 6 milhões, porque tem aquela coisa de bônus, se ele for convocado para a seleção brasileira. Então, é uma operação aí que pode chegar aí na casa de 7 milhões de euros. Lembrando que o Nottingham Forest adquiriu o Carlos Miguel pelo valor da multa, ou seja, ele foi muito barato para o Nottingham Forest, custou 4 milhões de euros só para o clube inglês. É uma posição que faltava nessa reformulação toda, que a gente está citando aqui e que o Abel cita a todo momento. Então, ele faria companhia e vai brigar pela titularidade aí, principalmente com o Everton, que é um goleiro que está, eu anotei aqui os jogadores que estão há mais tempo, desde 2017 o Everton está no Palmeiras, Gustavo Gomes desde 2018 e Piquerez desde 2021. São os 3 remanescentes dessa era Abel. Então, deve vir ao Brasil essa semana para fazer exames médicos. Não deve ter muito segredo, não, tá? Eu acho que tem uma parte da comissão que se preocupa com a repercussão, mas eu diria que Leila Pereira não se preocupa nem um pouco. Ela até gosta desse tipo de coisa. É ex do Corinthians? Não, pode mandar para cá, eu quero. Então, não está preocupada com isso, não. Carlos Miguel animado com essa possibilidade, inclusive já conversou com a Abel Ferreira, então é uma negociação que deve rolar e a gente vai ter mais novidades durante a semana. Só tem 2 pontos, né, para fechar, que é a questão financeira. Carlos Miguel
foi para a Inglaterra ganhando mais do que ele ganhava no Corinthians. Lá ele não jogou, mas ele quer ganhar mais do que ele ganhava na Inglaterra. Ah, mas isso não é um problema pro Palmeiras. Eu acho que ele tá no lugar certo. Para resolver esse problema, ele tá no lugar certo. É aquela mágica, é a magia do jogador de futebol. O jogador de futebol faz uma temporada ruim, na hora de renovar o contrato ele quer um aumento. É assim, tipo, em todas as profissões do mundo é o contrário. Se você faz um bom trabalho durante um certo período, você tem que se contentar com menos. Ele não fez uma temporada ruim. Não, ele só não fez ele não fez. Temporada. Exatamente. E então ele não desvalorizou. Tá? Tinha muita gente falando em ponte dele ter ido pro Nottingham Forest, porque o Palmeiras não poderia contratá-lo diretamente do Corinthians, é uma multa diferente, né? E voltando pro Palmeiras agora. Por que não é ponte? Porque o Carlos Miguel estava louco para voltar, era pro Corinthians. Ele ficou cavando uns 6 meses, depois que ele percebeu que ele não ia jogar na Inglaterra, uma volta para o Corinthians. E o Corinthians não é que não tinha interesse. O Corinthians já tinha arrumado um outro goleiro e o Corinthians não está podendo investir num outro goleiro numa posição que ele já resolveu. Então, assim, não é ponte, né? O Carlos Miguel queria voltar mesmo, era para o Corinthians, só que ele vai voltar para o Palmeiras. Se o Palmeiras pagar, ele volta na hora, porque o negócio dele... as duas oportunidades. A oportunidade de ganhar muito mais dinheiro e jogar. E a oportunidade de jogar. Tá, mas e entrar no radar para a seleção brasileira, Mari. Sim. Perfeito. É isso. E eu não acho que tá... É um goleiro de nada do que ele quer, pra mim, tá errado, profissionais, não. Tá? Não tá errado em querer isso tudo, não. É disso que eu tô falando. Ele jogou pouco. É um goleiro de 25 partidas profissionais. Então, mas eu acho que pegar o recorte do Nottingham Forest, onde ele não jogou, e ele não pode querer mais. Ele não se desvalorizou, ele simplesmente não apareceu. Mas aí minha questão é, vem pro Palmeiras para jogar? Não num primeiro momento, no primeiro momento mas vem pra brigar, imediato. Vem pra brigar. Mas vem sim e vem para jogar no futuro. Porque o Everton não vai jogar mais 2, 3 anos. E vai ter essa paciência? Se tiver outra proposta de algum lugar do mundo onde ele possa ganhar Mari, umas mas libras a mais, não. Ele não vai ficar 4 anos na reserva. Mas ele não ficou 4 anos lá. Ficou. 4 anos? Não, na Inglaterra. 3. Não. Eu tô falando Corinthians. Não, e também era reserva do Cássio. Isso, aí ele resolveu sair na hora que ele ia ficar. Na vez dele, na vez dele. Chegou sua vez. Não, mas agora eu quero ir embora. A Joana trouxe essa leitura da Leila e também acho que isso não tem o menor impacto no que ela planeja. Pra ela, não tem. Pra ela. Tem muita gente que liga, né, Mari? Tem gente que liga. E aí depois o cara bate campeão e o pessoal esquece também, não liga mais não. Já teve gente falando que o argentino, falando que o Messi nem argentino não era. Hoje ele é o mais argentino dos argentinos. Pois é. Ninguém é mais argentino. Desse tamanho assim. Ninguém é mais argentino que o Messi. Vamos recuperar, então, um vídeo de 2023, porque ele estava de férias, o Carlos Miguel estava de férias, e aí aproveitou para fazer uma provocação ao Palmeiras. E aí ele gravou isso aqui, ó. Só que aí já tinha copinha, no caso, né? Isso, já. 2023 já tinha. Essa música caiu, né? Essa música caiu pra quem? Pros rivais, não, porque o pessoal adora cantar. Estragaram ela pela metade. Assim. Sim, o Palmeiras estragou a música. Igual a música que eu mais gostava de todas as músicas do futebol era Eta, 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 o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Essa era boa. Acabou também. Essa do Palmeiras, ela caiu pela metade ali. Essa do Vampeta era porque a rima era rica, né? Mas buscava uma música popular dentro no Brasil. E o Eta é uma expressão de Eta. Né? Eu acho que é legal. Fora que é a música, né? Tem a música original também, que é muito boa e tal, enfim. Bom, eu vou falar uma coisa pra vocês, não sou Leila Pereira, mas também não ia considerar isso não, gente. É igual quando o pessoal recupera a foto do Neymar criança com a camisa do Palmeiras. Ele jogava no Corinthians? O que se esperava dele quando jogava no Corinthians? Exatamente. Ele queria dar alegria pra torcida dele. Isso. E eu duvido que isso aí não alegrasse a torcida dele. Então tá ótimo, é do jogo. Eu não que isso aí sinto acabar, a torcida do Palmeiras preocupada, tá? Eu também não. Não sinto preocupada. Ou seja, não vai ser impeditivo nenhum. Mas já não seria. Esse é o meu ponto. Já não seria. Entendeu? Por causa do postão de Leila Pereira. Exatamente. Não é verdade? Já não seria. É uma posição e é uma oportunidade de negócio, né? Porque é um clube em que o Palmeiras tem negociações recentes, né? Vendeu o Danilo, que agora já está no Botafogo, mas fez uma negociação. Trouxe o Ramon Souza também recentemente. Então já estava ali entendeu? Tava fácil. Você não tem esse aqui, ó. Você pensa sobre isso. Então já estava no radar. Quer aproveitar as milhas, de repente, um mesmo voo para eles irem conversando, né? Não sei. Bom, falei do Neymar, ainda, né? Mas tá vindo. Vamos de Cruzeiro e Santos, então, porque o Santos
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!